Hoje vou falar sobre erros de cálculo na matemática. Bem, na verdade não se erra mais em matemática do que em qualquer outra área. Ainda assim, ao contrário da política, que devia ser arte do compromisso, na mais exata das ciências exatas, um cálculo ou está correto ou está errado. Não há meio termo. Acham que a mensagem subliminar está a passar? Então não está. Espera aí, passar é um trocadilho? Ok, e na matemática há erros inocentes, erros dramáticos e erros com piada. Hoje vou apresentar-lhe 5 desses erros e vou deixar de fora o erro de cálculo que nos trouxe a austeridade. E isto é matemática! Olá, bem-vindo! Então vamos a isto. Erro de cálculo número 1, o π. Embora usualmente consideremos que o π é igual a isto, na verdade a dízima do π não termina aqui. Ela continua sem se repetir até ao infinito. Com a ajuda de supercomputadores, conhecemos atualmente cerca de 10 bilhões de casas decimais do π. Mas, no início, houve quem o tenha tentado calcular à mão. Tinha tudo para correr bem, portanto. William Shanks foi um matemático amador inglês que se tornou famoso por ter sido um dos últimos recordistas do cálculo à mão de casas decimais do π. Shanks passou vários anos a calcular casas decimais. Em 1873, ele tinha chegado às 707 casas. Infelizmente, pouco depois, descobriu que tinha cometido um erro na casa número 528. Como o cálculo de cada casa dependia da anterior, todas as casas a partir daquela estavam erradas. E anos de cálculos foram deitados ao lixo. Na prática, ninguém usa mais do que umas poucas casas decimais do π, pelo que a única consequência deste erro de cálculo foram apenas alguns anos perdidos na vida de Shanks, que de qualquer forma não devia ser muito divertida, dado o tipo de hobby a que se dedicava. Erro de cálculo número 2, o Popeye. Quem não conhece o Popeye? Aquele marinheiro que fumava cachimbo e comia espinafres para ter músculos de ferro. O que se pode ler por aí é que tudo isto começou quando 2 químicos alemães cometeram um erro na colocação da vírgula na quantidade de ferro nos espinafres. Diz-se que, com base neste erro, os autores do Popeye acharam que os espinafres tinham 10 vezes mais ferro do que na realidade tinham. E que, quando deram pelo erro, já tinham enganado milhões de criancinhas e aumentado em 30% o consumo de espinafres. Na verdade, isto não passa de um mito urbano. Não só não houve erro no cálculo do ferro dos espinafres, como o Popeye não teve assim tanto a ver com o aumento do consumo de vegetais. Ainda bem, já me sinto mais em paz com os meus heróis do passado e com os meus pais por me terem obrigado a comer espinafres. Erro de cálculo número 3, um arranha-céus em Londres. Há não muito tempo, uma empresa de construção apresentou uma ideia macabra. Construir um arranha-céus em Londres mais largo em cima do que em baixo e com uma das fachadas desenhada de forma parabólica. E por que não? Bem, depois de muita polémica, o edifício lá começou a ser construído. Só que a meio da construção encontrou-se um pequeno erro de cálculo. E qual foi esse erro? É que devido à fachada parabólica, o edifício direciona e concentra os raios solares num só ponto, numa rua um pouco mais ao lado. Aliás, falo de tal forma que faz derreter peças de automóveis. E até pode fritar um ovo, quer o seu erro bem ou mal passado. Vamos agora fazer uma pausa nas palermices para falar de um erro de cálculo trágico. É o erro número 4, a história de Sally Clark. Em 1996, a inglesa Sally Clark perdeu um filho poucas semanas após o seu nascimento, o que é trágico. Mas quando 2 anos depois o segundo filho morreu em circunstâncias semelhantes, Sally foi presa e condenada pela morte dos 2 filhos.
Embora a defesa de Sally argumentasse que as fatalidades teriam ocorrido devido ao síndrome de morte súbita, a acusação chamou um perito que disse que a morte por esta causa ocorre uma em cada 8.543 vezes. Assim, a probabilidade de ambos os bebés terem morrido de síndrome de morte súbita era de uma em cada cerca de 72 milhões. Ou seja, como tal seria altamente improvável, então Sally seria, com grande probabilidade, culpada. E assim sendo, o tribunal condenou Sally. Acontece que, algum tempo mais tarde, a Royal Statistical Society considerou o argumento da acusação inválido. É verdade que se eu tirar uma moeda ao ar, a probabilidade de sair cara é de 1/2. Logo, a probabilidade de sair cara 2 vezes seguidas é de facto o produto das probabilidades de cada um dos lançamentos. Isto acontece porque estes são eventos independentes um do outro. Mas no caso dos filhos de Sally, as 2 mortes não eram independentes. O facto do primeiro ter morrido de síndrome de morte súbita levava a que fosse provável haver uma propensão genética na família para este problema. Desta forma, não é assim tão improvável a ocorrência desta fatalidade nos 2 irmãos. Conclusão: após 3 anos, o caso de Sally foi reavaliado e a mãe foi considerada inocente. Finalmente, o 5º e último erro de cálculo, e este é um erro à escala espacial. Após 4 anos de estudo, em 1998 foi lançada para o espaço a sonda Mars Climate Orbiter, que tinha como missão estudar o clima e a atmosfera do planeta vermelho. A sonda demorou quase 1 ano a chegar a Marte e, na sua primeira passagem por detrás deste planeta, despenhou-se na superfície marciana. Causa do acidente: o software de correção de órbita na sonda estava preparado para receber instruções em unidades métricas de força, enquanto o software em terra enviou instruções em unidades imperiais. E puf! Um erro que custou 327 milhões de dólares. Sim, todos nós erramos. Errar é humano. Aliás, como dizia Einstein, o único homem que está isento de erros é aquele que não arrisca acertar. Convenha não persistir no erro. E isto é matemática!